Vamos então ao nosso primeiro assunto, Braga Neto. A prisão preventiva do general da reserva Braga Neto, um 4 estrelas, é interpretada como um risco por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse grupo de aliados do ex-presidente avalia a possibilidade de que Braga Neto, eventualmente, faça um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Detalhes na reportagem de Thaísa Medeiros. A Polícia Federal prendeu Braga Neto no sábado pela manhã. Desde então, o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro especula qual será a reação do militar ao cerco judicial. O general da reserva está isolado em um quarto na sede da 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro. A ordem de prisão preventiva partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes concordou com a avaliação da Polícia Federal de que Braga Neto estaria obstruindo a investigação sobre uma suposta tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder. Segundo os investigadores, o general da reserva teria tentado obter detalhes da colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, com o pai dele, general Lourena Cid. Braga Neto é o primeiro general de 4 estrelas do Exército Brasileiro a ser preso em um processo que corre na Justiça Comum. Os investigadores afirmam que ele seria um dos beneficiários da suposta tentativa de golpe e que teria liderado a formulação de um plano para matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora, a Polícia Federal analisa o conteúdo apreendido na casa do general da reserva, na capital fluminense, e no escritório dele, na sede do Partido Liberal, em Brasília. Os agentes também apreenderam aparelhos eletrônicos do assessor de Braga Neto, o coronel da reserva Flávio Peregrino. Militares da ativa avaliam que o material apreendido servirá de munição para novas operações da Polícia Federal. A relação entre Braga Neto e os militares de alta patente na ativa já estava esgarçada antes mesmo da operação do fim de semana. Documentos obtidos pela Polícia Federal e divulgados pelo Supremo apontam que o general da reserva teria sido responsável por uma campanha de difamação contra os integrantes do alto comando que não embarcaram na suposta tentativa de golpe. Celso Villari, uma coisa é o que se sabe e o que não se sabe a partir de investigações da Polícia Federal. A outra, se é aquilo que se sabe, justifica uma prisão preventiva. Você tem participado do debate público na posição contrária à aplicação desse instrumento. Por quê? Bom, William, eu já até aqui no WW defendo que existiu uma tentativa de golpe que precisa ser punida, que foi gravíssima, que tem que ter um processo e que os responsáveis têm que ser punidos. Agora, essa prisão preventiva, com todo respeito, ela é indefensável. A gravidade estava posta desde a deflagração da operação já há alguns dias. Agora, essa gravidade, ela, digamos, sobe de patamar à medida que se acusa o general de ter dado dinheiro, uma caixa de vinho, alguma coisa assim, mas com base na palavra de um delator que havia mentido dentro do próprio processo, ele não tinha falado esse fato. E tem um quadro na decisão que uma palavra e outra palavra. Qual vale? A última? Então, essa gravidade, com base na palavra do delator, eu acho temerário. E o fato de que o general teria tentado conhecer a delação, primeiro, isso não é obstrução da justiça. E segundo, que a mensagem que está na decisão mostra, na verdade, o pai do delator fazendo contato com o general. Repito, a prisão preventiva pode ser decretada porque a pessoa quer obstruir a justiça. Mas saber que se um delator falou alguma coisa ou não, isso não é obstrução de justiça. Celso, antes de passar a palavra para os meus colegas, é importante aqui fixar um ponto. A prisão foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes, que consultou o Procurador-Geral da República, que com ela concordou. O que você aponta, então, é uma falha em cadeia das principais instituições? Eu acho que houve uma falha em cadeia desde a Polícia Federal até a Procuradoria-Geral da República e a decisão do ministro. Eu lamento que seja assim, porque eu acho que quando se decreta uma prisão preventiva, que no meu modo de ver é incabível, acaba justificando a narrativa de que há um exagero a respeito do todo. E no todo não há exagero. Eu acho que houve um golpe, concordo inclusive com as suas palavras iniciais, uma tentativa de golpe. Como eu sempre digo, se o golpe tivesse se consumado, não estaríamos aqui hoje falando, não teria Estado Democrático de Direito, não teria Supremo. Então,
o fato é gravíssimo, é indiscutível, existe uma qualidade de provas no relatório da Polícia Federal que foi muito bem, mas desta feita eu acho que houve um exagero. Caio. Bom, William, a gente acompanhou ao longo de todo o sábado aí, né, essa movimentação toda. O que eu acho, do ponto de vista político, militar, mais interessante, são dois fatos aqui, bem brevemente, para destacar. O primeiro, a forma como, independentemente do aspecto jurídico ou não da prisão do Braga Neto, a forma como a alta cúpula militar atualmente tem tentado utilizar esse caso como exemplar e tentar não vincular o CNPJ da instituição ao CPF do Braga Neto e ao dos outros indiciados. Isso ficou bem claro já desde o sábado de manhã, quando a gente fez contato ali com oficiais generais do Exército Brasileiro. De certa maneira, achando até positivo, porque diferenciaria ali o que seria o CPF de um com o CNPJ da instituição. E outro caso, outro fato que eu acho muito interessante, aí entra um pouco do ponto de vista jurídico, a forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionou na noite de sábado, meio que em uma linha de defesa alinhada com a do Braga Neto. A gente vem acompanhando esse caso já há meses e claramente, desde o indiciamento principalmente, William, havia uma divergência, havia um incômodo por parte de boa parte dos indiciados com a forma como a defesa do Bolsonaro vinha conduzindo, achando, sugerindo que tudo o que aconteceu não tinha um aval do Bolsonaro. E isso estava gerando um movimento contrário por parte dos indiciados de virar artilharia contra o próprio Bolsonaro. E aí, no sábado, essa prisão, se serviu alguma coisa positivamente para este grupo, foi no sentido de ter um realinhamento de estratégia jurídica, porque o Bolsonaro sinalizou claramente ali ser contrário a essa prisão preventiva, mais ou menos ali nos moldes do que o professor Vilardi coloca também. Daniel. William, o que a gente vê desde sábado dá para resumir da seguinte forma: Braga Neto acaba sendo uma vergonha absoluta para o Exército, para as Forças Armadas, assim como o brigadeiro, ex-comandante da Marinha, Almir Ganier, é uma vergonha para a Marinha. Isso é inquestionável, isso macula diversas gerações de militares, e tudo que eu percebo hoje em conversas com oficiais generais das três forças é de que todo o governo do Bolsonaro deixou um trauma muito grande para as Forças Armadas participarem de qualquer governo, que hoje ninguém tem interesse em participar de qualquer governo, quer se ver longe disso, é uma coisa que os oficiais generais não querem mais saber. Por outro lado, o professor Vilardi destacou alguns pontos do pedido e da concessão da prisão preventiva que deixam a situação um pouco incerta. Então a gente fica pensando, puxa, se todos esses elementos comprovam que Braga Neto realmente é uma vergonha para as Forças Armadas, ele precisa ser punido com os direitos e as obrigações do mesmo Estado democrático de direito que ele tentou abolir, de forma mais grave ou menos grave. E aí, se a gente atropela as normas processuais para isso, eu fico pensando, e já emendo uma pergunta para o Celso Vilardi, se em algum momento essa linha dura com o Braga Neto e outros indiciados neste momento pode servir de pretexto mais adiante numa reconfiguração dos fatos políticos, dos tribunais, da composição dos tribunais, em uma reversão dessas medidas. Será que a gente vai ver em algum momento lá na frente alguém dizendo, não, olha, o conteúdo estava certinho, mas a forma foi um pouco precipitada? Ô Daniel, você está usando uma analogia com a Lava Jato ou sou eu que estou interpretando errado? Absolutamente. Será que a gente não está vivendo uma nova Lava Jato? Eu ia dizer isso, Daniel. Na verdade, infelizmente, não é, o que se criticou na Lava Jato, principalmente, além da questão da competência, etc., foi o exagero. E, novamente, nós estamos vivenciando um exagero. É claro que os fatos são muito graves e, quando os fatos são muito graves, as pessoas têm uma tendência a não olhar para a forma do processo. Mas a história mostra, como mostrou na Lava Jato, que isso é um erro. Porque, se o fato é grave, a punição será tanto mais legítima se o Supremo fizer um processo penal democrático, respeitando o devido processo legal e punindo na hora que tem que punir.
E veja que essa questão ela é tão importante que assim, o que mais se criticou na Lava Jato foi a questão dos delatores, né? Além do exagero das prisões. Mas basicamente... Prisões preventivas. Das prisões preventivas. Mas basicamente a questão dos delatores. E agora nós estamos vendo, que nós não conhecemos com essa prisão preventiva, uma delação que tem uma contradição absoluta e que já tinha tido um problema lá atrás. Essa é a segunda vez que se repara essa delação. Então, essa mensagem é a mensagem para todo o Poder Judiciário. E isso é o que preocupa. Mas, Celso, William, por favor, Daniel, prossiga. Se só me permite, porque tem um outro ponto. A gente está falando da prisão preventiva, mas tem um outro elemento ali também que surgiu nas últimas decisões judiciais, que é o seguinte. Mauro Cid, quer dizer, a Polícia Federal obtém ali uma mensagem dos kids pretos dizendo: a gente precisa de dinheiro para financiar essa operação. O plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Precisa de dinheiro. E aí sai a informação de que são 100 mil reais. Tudo que a gente tem de informação, objetivamente, sobre isso, é na delação de Mauro Cid, dizendo que Braga Neto providenciou o dinheiro numa sacola de vinho. A gente também não está partindo do pressuposto de que isso aconteceu com base apenas em uma delação, mais uma remissão à Lava Jato? Não, primeiro lugar isso, baseando-se exclusivamente na palavra do delator. Mas em segundo lugar, eu reforço, de um delator que a própria decisão, eu insisto, num quadro, diz que ele tinha omitido essa passagem no primeiro depoimento que fez. Então, além de estar se baseando na palavra do delator, é um delator que mentiu, que, no mínimo, omitiu. E essa omissão não vai trazer nenhuma consequência. Então, isso, no meu modo de ver, para a discussão do processo, é um fato muito sério que vai ser explorado por todas as defesas, evidentemente. Caio, eu vou logo passar a palavra para você em relação a como é que o conjunto todo de forças em torno do Bolsonaro pretende reagir ao que aconteceu, mas eu queria usar ainda mais um pouco aqui a presença de um operador do campo de direito como o professor Celso Vilardi. A afirmação que você faz é extraordinariamente contundente, Celso, porque no fundo, se a gente pegar a analogia iniciada pelo Daniel, nós estamos falando de mais de 10 anos de atuação da justiça brasileira completamente desvirtuada. Aqui eu estou afirmando isso. Nós estamos, no fundo, diante de um sistema que é incapaz de agir corretamente? Nós estamos diante de um sistema que, infelizmente, contamina as autoridades em função da gravidade dos fatos. Isso infelizmente, o Brasil parece não ter aprendido a lição. Quando se fala, não, no Brasil não se pune porque na maioria das operações, na maioria das investigações, a gravidade dos fatos existe e ela acaba contaminando as autoridades. E eu achei que isso não ia acontecer, pelo menos tão proximamente, mas infelizmente está acontecendo novamente. Caio, agora sim, como é que o grupo político em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro está se articulando em função da prisão de Braga Neto? Bom, o que eu noto ali, William, é uma tentativa ali justamente de fazer um realinhamento ali, de aproveitar, a gente está falando de 37 indiciados, então, de certo modo, pelo menos entre os principais nomes, aqui a gente está falando dos nomes palacianos, né? Estamos falando de Braga Neto. Caio. É só uma questão técnica. Aqui no estúdio a gente está com um pouquinho de dificuldade de entender o seu áudio. Me parece que você tem que falar um pouquinho mais alto por causa do teu sinal de internet, Caio. Desculpe, se a gente aqui no estúdio não entende muito bem, o público em casa também não. Por favor. Não, vamos lá, William. Agora, bom, me parece que, William, estão aproveitando justamente essa prisão para um realinhamento político e um realinhamento jurídico que desde o indiciamento, há mais ou menos 2, 3 semanas, não havia ocorrido. Né? Depois do indiciamento, dos 37, entre militares e civis, houve só voo solo. Né? Então, a estratégia de um indiciado era numa linha, do outro general era de outra linha, do Bolsonaro era em outra linha, dos outros oficiais militares em outra linha, um medo grande de delação, a própria possibilidade de delação de um desses generais que está preso ainda, né, que é o general Mário Fernandes, acabou gerando uma disputa e uma guerra ali entre as defesas, né, num sentido de um medo muito grande. Então, conforme o tempo foi passando, e eu acredito que o episódio
da prisão do Braga Neto reforça isso, uma busca por um alinhamento melhor entre as estratégias jurídicas. Claro que o Bolsonaro tem medo do Braga Neto promover uma delação premiada, lembrando que o Braga Neto seria a cabeça de comando, né? O Braga Neto denunciar ou delatar só se fosse o Bolsonaro. Mas os investigadores, pelo que eu entendo também, olham ali os dois como operando conjuntamente, né? Então tem uma dificuldade esse aspecto da colaboração. Mas eu acho que a palavra-chave ali é um realinhamento jurídico e político de defesas cujos clientes estão sob um imenso risco jurídico de serem presos e que têm tendência de serem presos, mas aproveitando ali o desenrolar dos fatos justamente para realinhar e pelo menos que não haja defesas contrapostas de forma a só prejudicar a defesa de seus clientes e o julgamento, claro. Daniel, qual é a expectativa em Brasília? Braga Neto é só o começo? William, eu vejo o seguinte, e também complementando o Caio, o bolsonarismo está muito tentando se proteger no seguinte escudo. Não há nada que mostre ali o que a gente chama vulgarmente de batom na cueca, ou seja, olha, uma ligação ali, um áudio, uma mensagem e que tenha Jair Bolsonaro mandando fazer alguma coisa. Ele é o autor intelectual, o grande beneficiário, mas não tem esse batom na cueca. A gente não pode perder de vista que é tudo tão absurdo discutir uma trama golpista, oficiais generais, 4 estrelas, isso é uma vergonha, como eu disse. Mas o bolsonarismo não tem, se escuda muito nesse fato de que, olha, não tem nenhuma mensagem, não tem nada que indique ali que ele é diretamente culpado por tudo que está se discutindo. Então isso, de certa forma, protege Bolsonaro junto à sua base eleitoral, que não vai mudar de opinião por causa da trama golpista, da prisão do general Mário Fernandes, da prisão agora de Braga Neto ou da delação de Mauro Cid. É com isso que conta o bolsonarismo. Mais delações podem surgir, até de Braga Neto, eventualmente. Podem, mas nada indica que a gente tenha essa ligação tão umbilical, tão evidenciada, que seria, sim, capaz de dinamitar o que resta de capital político de Jair Bolsonaro com as operações. Isso levanta uma questão final para nós, Celso, você como especialista que você é, também criminalista. O conjunto do qual você tomou conhecimento nesse inquérito da Polícia Federal fornece uma base robusta para uma denúncia do PGR? Eu acho que para uma denúncia fornece, até porque, como a gente sabe, na questão do processo penal, nesse momento é preciso a presença de indícios e prova da materialidade. Não é possível falar a cada um dos 37 indiciados, porque aí tem situações particulares que nós vamos ter que esperar a denúncia. Mas que existe um conjunto que autoriza um processo penal com indícios claros de autoria e prova da materialidade, isso eu não tenho dúvida. Aí depois o processo tem que se desenvolver com o contraditório para que haja uma sentença final.